Não importa se o aluno tem ou não uma deficiência ou um transtorno de aprendizagem. Em que momento ele está no desenvolvimento dele? Porque se ele tem um atraso no desenvolvimento da linguagem, da socialização, um atraso no desenvolvimento de autocuidados, um atraso no desenvolvimento motor, né? Tudo isso pode impactar no desenvolvimento global dele e vai impactar na aprendizagem na aprendizagem que a gente chama pré-acadêmica, né? O preparo ali para a alfabetização. E aí pode atrasar a alfabetização, e quando atrasa a alfabetização, atrasa toda a vida acadêmica desse aluno. O aluno que chega num terceiro ano sem estar alfabetizado, ele tem um atraso acadêmico, uma defasagem acadêmica. E esse aluno, quando tem uma defasagem acadêmica, todo o restante do currículo, quando esse aluno vai sendo aprovado, todo o restante do currículo ele fica em defasagem em relação ao restante do currículo, não é? E aí não consegue aprender. Por que ele não consegue aprender? Porque a gente está tentando ensinar algo para ele que está muito distante da atual realidade dele. E isso independe do diagnóstico. E quando eu descobri isso, eu fiquei tão seguro, mas tão seguro, porque eu entendi que eu nunca vou conseguir ser especialista em todas as deficiências. E eu nem preciso ser, percebe? Por isso que raramente a gente fala sobre deficiência específica aqui. Inclusive, eu tive a oportunidade, nesse mesmo congresso em 2016, de estar diante de um palestrante especializado em autismo, né? E durante a palestra dele, ele falava inglês, era lá da Inglaterra ele. E, e ele falava com uma mãe levantou para fazer uma pergunta e tinha tradução simultânea, né? A gente estava com aqueles fonezinhos que faziam a tradução simultânea. Muito legal, né? Quem já participou de um congresso assim, muito bacana. Eu recomendo pelo menos uma vez na vida ter uma experiência dessa, gente. Muito bacana. Bom, e aí é, a mãe fez uma pergunta, eu não lembro da pergunta da mãe que estava ali, tá? Era uma mãe, não era uma educadora, uma professora profissional da educação, nem profissional da saúde. Ela foi lá nesse congresso como mãe, né? Porque ela estava buscando uma resposta. E, e, e aí ela fez alguma pergunta e ele respondeu o seguinte para ela. Ele falou assim para ela: eu não sou especialista em autismo, mas você, apontando para a mãe, é especialista no seu filho. E quando eu entendi aquilo, eu pensei, nossa, né? Eu já tinha tido aquela clareza, aquele divisor de águas de entender que eu preciso conhecer o ponto de desenvolvimento do meu aluno e isso independe do diagnóstico. Aí quando eu ouvi dele que ele, depois de ter estudado a vida inteira sobre autismo, não era especialista em autismo, aí eu entendi que realmente, cada pessoa vai ser única. O diagnóstico não representa o seu aluno, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes. Se você é novo aqui, eu vou contar a historinha do livro para você em um minuto aqui rapidinho. O diagnóstico é como se fosse a capa de um livro, não é? O que é a capa do livro? É um rótulo, é um título. Ele conta a história? A capa do livro conta a história? Não conta a história. Dá para saber todos os capítulos, todos os desfechos da história, todas as reviravoltas de uma trama, só olhando a capa de um livro? Dá para conhecer todos os personagens só olhando a capa de um livro? Muito difícil, não é? É quase impossível você conhecer toda a história olhando a capa de um livro, né? E o que é um diagnóstico? O diagnóstico é a capa do livro, é o rótulo, é um estigma. É um estigma que só ajuda você a perder o foco da solução. E qual é a solução? É o que o especialista em autismo falou. Ser especialista no aluno e não no diagnóstico. Ser especialista no aluno. Conhecer quem? O diagnóstico ou conhecer o aluno? E aí, quando você começa a conhecer o aluno, você entende que você precisa entender qual é o ponto de desenvolvimento do aluno, o primeiro passo, não é? E aí, toda aquela questão de diagnóstico cai por terra. E isso te dá muita segurança. Isso te empodera. Porque quando você tem ferramentas para avaliar, fazer uma avaliação diagnóstica do seu aluno, você consegue aplicar essa avaliação diagnóstica em qualquer pessoa, seja num bebê de 6 meses, seja num jovem de 10 anos, seja num adolescente de 15, de 18 anos, tenha ele síndrome de Down ou autismo, ou deficiência intelectual, ou ele só tem uma defasagem escolar
e você não sabe muito bem se ele tem alguma coisa, mas ele tem uma defasagem, você aplica uma avaliação diagnóstica nele também e você descobre o ponto de desenvolvimento que ele se encontra agora. É o primeiro passo, não é? Você faz a avaliação e a partir dessa avaliação você consegue traçar um caminho para ela atingir um objetivo. E isso te dá muita segurança, muita segurança. E aí você começa a ter mais segurança sabendo disso. E o que dá mais segurança ainda? Isso já me ajuda, Leandro. Saber o que o meu aluno precisa aprender já me ajuda, porque eu consigo direcionar a minha prática. Porque não adianta eu ficar tentando ensinar o que o meu aluno não vai conseguir aprender hoje. Não adianta eu querer ensinar exemplo bobo aqui para você. Equação do segundo grau para o meu aluno que não sabe o que é adição. Percebe? Adianta? Não adianta. Adianta eu querer ensinar as capitais do mundo para o meu aluno que não sabe falar o nome da rua que ele mora. Adianta? Não adianta. Então, vou pegar um exemplo em história, por exemplo, agora. Não adianta eu tentar ensinar sobre o descobrimento do Brasil para o meu aluno que não entende nem o que é Brasil, ou ele não entende nem quem são os avós dele e os tataravós, não conhece nem a própria história dele. A história da escola, não conhece a história da família, não consegue contar nem a história do que aconteceu ontem. Como é que ele vai entender sobre o descobrimento do Brasil? Faz sentido? Não faz sentido. Né? Então, quando a gente consegue encontrar um ponto de desenvolvimento dentro do componente curricular que a gente está ensinando, né? Em que momento da disciplina História se encontra o meu aluno? Em que momento da disciplina de língua portuguesa se encontra o meu aluno? Em que momento dos autocuidados, da linguagem, da socialização se encontra o meu aluno? Em que momento do pré-acadêmico e do acadêmico ele se encontra? Eu tenho certeza, tenho uma segurança, minha segurança já aumenta, não é? Mas aí que tá. Aí que tá. Eu descobri também que só saber em que ponto que o aluno está hoje não resolve todo o problema. Não resolve todo o problema. Por quê? Porque a gente precisa saber como levar o aluno desse ponto que ele se encontra para o próximo estágio. Leandro, eu descobri que não adianta eu ensinar a equação do segundo grau para o meu aluno. Eu preciso ensinar a adição primeiro. Ele já sabe o passo anterior. Ele já tem noção de quantidade até 100, por exemplo. Legal. Agora, já que ele já tem noção de quantidade, o próximo passo é aprender a adição. Ok, eu consegui definir um ponto A e um ponto B. Isso me dá segurança de saber o que eu vou trabalhar com o meu aluno. Eu consigo até montar agora um plano de ensino individualizado para levar o meu aluno de um ponto ao outro. Mas o problema é que eu entrego atividades para ele todos os dias e eu não consigo fazer ele chegar no outro ponto, do outro lado. Ele não continua sem saber a adição. Esse é o exemplo dentro da matemática, podia ser dentro de qualquer outra coisa. Né? E como que a gente leva o aluno para o outro ponto? Eu vou ensinar de que forma, Leandro? Eu vou ensinar usando jogos? Eu vou ensinar usando alguma coisa lúdica, uma música? Vou cantar uma música? Eu vou ensinar ele a fazer isso copiando? Que prática? Que didática que eu vou usar? Que didática eu vou usar? E aí você percebe que a insegurança bate na sua porta de novo. Porque você olha para o seu repertório de materiais, de recursos, de aulas, de didática, de prática, e não encontra algo que relacione. Qual é a melhor forma de ensinar uma pessoa com deficiência intelectual? Eu já sei o que ele precisa aprender, eu tenho certeza do que ele precisa aprender, mas como que eu ensino isso para ele? E aí a gente cai na insegurança novamente, né? A insegurança bate na nossa porta novamente. E aí você percebe que a insegurança ela tem total relação com falta de conhecimento comprovado. Né? Porque quando eu faço uma avaliação diagnóstica, eu tenho dados que comprovam que o meu aluno está em um ponto do desenvolvimento. Então, quando alguém me pergunta, por que você está ensinando isso para ele? Porque eu fiz uma avaliação, eu tenho esses dados aqui, e esses dados aqui dizem que o próximo passo para ele aprender é esse aqui. Você tem total segurança do que você está falando. Isso é lindo, não é? Nossa, por que você está ensinando isso? Olha só que avaliação que eu fiz, olha o resultado que ele teve. Ele teve esse resultado aqui nessa avaliação, foram feitos esses testes, ele apresentou esses resultados. Eu tenho certeza que ele está nesse ponto depois dessa avaliação. E agora o próximo passo na escala de desenvolvimento dele é esse. Nesse componente curricular, o próximo passo é esse aqui. Ou no desenvolvimento de
da socialização, o próximo passo é esse aqui. Isso te dá segurança, você tem base, tem dados, não é? Mas e na hora de ensinar? O que comprova a sua prática? Quais são os dados que comprovam a sua prática? Quais são os dados que comprovam que você está ensinando o aluno da melhor maneira? O que fundamenta a sua didática? Quando perguntam para você, por que você está ensinando esse aluno dessa forma? Você comprova de que forma? E aí a insegurança bate de novo. E se não te perguntaram ainda, por que você está ensinando o aluno com autismo dessa forma? Ou por que você está ensinando o aluno com deficiência intelectual daquela outra forma? Ou por que você está ensinando o aluno com TDAH de uma determinada maneira? Se você não te perguntar ainda, se prepare, porque um dia podem te perguntar. Pode ser um pai, uma mãe, uma coordenação pedagógica, uma direção mais esclarecida, que vai chegar e te perguntar, por que você está ensinando desse jeito? O que fundamenta a sua prática, a sua didática? E aí, você vai perceber que o chão da sala vai sumir de novo. Porque o que adianta eu saber o que eu preciso ensinar se a forma como eu estou ensinando não ajuda o meu aluno a aprender e eu não tenho nem como comprovar que essa forma funciona de verdade?